Normalmente essa questão é muito de gênero, né? Cabe à mulher cuidar da vida sexual. O homem, ele só aproveita a vida sexual. A primeira coisa que vem na minha cabeça é família, quando se fala de educação sexual, porque desde sempre são as pessoas que a gente são mais apegadas, né? Esse medo de falhar do menino imobiliza, dificulta o uso do preservativo. A menina, com medo de não agradar e com medo de negociar o método, ela acaba sendo submissa no movimento da relação sexual. Então não é informação que falta, é insegurança que sobra. Os familiares não aceitam que a escola ensina o que ela tem que ensinar, mas o que eles acham que tem que ser ensinado. A primeira coisa que vem na cabeça vem família, mas depois parando pra pensar, tipo, pelo menos na minha casa, eu não tenho uma conversa sobre educação sexual com a minha mãe, entende? Nunca tive. É uma coisa bem fechada. Tipo, se eu quero aprender, eu tenho que aprender fora de casa, porque não tem essa relação de poder perguntar. A sexualidade é uma característica nossa. É como a gente dá e recebe afeto, como a gente demonstra os nossos sentimentos, como a gente se relaciona com as outras pessoas, porque nós somos relações, né? A gente se relaciona como pai, como amigo, como filho, como irmãos, e o namorado, a esposa, é uma das formas que a gente tem para relacionar. Então isso é sexualidade, é o que caracteriza como o ser humano se relaciona com ele e com o mundo que ele vive. Se nós pegarmos a gramática, sexualidade é algo que tem a qualidade do sexo. Porém, a palavra sexo começa a aparecer frequentemente na Idade Média, quando da Inquisição católica havia uma necessidade, a partir da religião, de confirmar que o mundo é dividido entre homens e mulheres. Sexo em latim significa cortar, sectare. Então se criou a palavra sexo para denominar que existem homens e mulheres, como dizia a Bíblia. E a sexualidade então vem como uma palavra para incluir os relacionamentos afetivos. No começo do século XX, a palavra sexualidade voltou a ter a qualidade de fazer sexo, ou sexo entre os genitais. Vamos lembrar que na década de 70, de novo, os profissionais de saúde mental pensaram, olha, temos que criar outra palavra, não é uma outra coisa. E se inventou a frase relação sexual. Bom, então vamos usar relação sexual. Esquece, vai na rua e fala de relação sexual, as pessoas estão falando de genital de novo. Parece que o ser humano se fixa muito na questão genital. Nós somos frutos, né? A gente é fruto de uma história que foi vivida. A sexualidade, ela quase sempre teve a conotação de errado, de proibido, de pecado, que não deve ser feito, não deve ser falado, que cheio de regras. Então isso traz para a gente hoje, como consequência, a culpa, o medo, a ansiedade, o medo de se expor. Eu acho que a sexualidade teve vários avanços, necessitou ter a discussão da sexualidade, vários avanços, mas a questão de nós termos o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, a questão do aumento da gravidez de 10 a 14 anos no Brasil, o fato de nós estarmos iguais à Bolívia, iguais à Colômbia, iguais ao Paraguai em relação à gravidez na adolescência, que é 20% de todas as mulheres são adolescentes que engravidam de 10 a 19 anos. O fato de nós termos uma adolescente a cada 19 minutos, de 10 a 14 anos, que é mãe, não é que engravida, é que se torna mãe, mostra que lacuna enorme, que campo enorme nós temos que fazer. E, com certeza, os vários papéis que a mídia oficial, os espaços formais e informais da mídia têm que ocupar. Muita gente fala, né, que o sexo, né, nós tivemos uma revolução sexual, etc.
Eu gostaria que alguém me mostrasse onde estava a revolução sexual da década de 60, porque os pais continuam preocupados com filhos menores fazendo sexo, os professores desesperados com crianças colocando a mão nos genitais. E aí, o que a gente faz? Acho que hoje a gente está vivendo um momento muito delicado, porque existem algumas forças muito conservadoras que estão trabalhando para que algumas conquistas, poucas que a gente teve, a gente perca. Né? Então eu me lembro, quando eu era adolescente, tinha um livro da Marta Suplicy, O Sexo para Adolescentes, que as famílias davam para as meninas. Normalmente essa questão é muito de gênero, né? Cabe à mulher cuidar da vida sexual. O homem, ele só aproveita a vida sexual. Então, na década de 80, quando a Marta Suplicy era sexóloga, né, não tinha um envolvimento ainda político, ia para a televisão, temas de sexualidade eram tratados na televisão, inclusive. Tinha o Gaiarsa falando no programa da Silvia Popovic. Que tem certas pessoas que ficam muito machucadas e estão muito machucadas. Hoje você vai ouvir aqui depoimento de pessoas apaixonadas. E eu vi essas coisas. Hoje em dia a gente não vê mais isso nem na grande mídia. Essas discussões mais sérias acontecendo. Então, deu oportunidade, deu abertura para que houvesse essa reação conservadora. Mas a escola está replicando a sociedade. E também é muito difícil para a escola mudar completamente isso. Não só porque os professores não estão preparados, mas também porque a comunidade não está preparada. E se o professor avança um pouco o sinal, o filho vai chegar em casa e falar para a mãe o que ouviu na escola, a mãe vai reclamar. 15, 17, primeiro ano. Óbvio que eu não sou mais virgem. Tá bom, foi com quantos anos? 13. O que foi? Não, com 13 anos eu não tinha nem beijado ainda. Coitada. Lugar? Cama de casal, na casa de um amigo... Não, na casa dele. O pouco que eu tive na escola foi que a professora comentou sobre, mas ela não pôde distribuir para mim, porque ele estava falando que ela incentivaria a atividade. A prática. Mas, sei lá, ela fala que tem que usar, mas ela não pode, sei lá, disponibilizar. Fica meio contraditório. É contraditório, né? Ela disse que ela não podia porque ela ia incentivar ou que a escola não deixava? A escola não deixava. E o modo de colocar aquelas imagens muito fortes, e, tipo, grava na mente e você fica tipo, meio que alegre. Não. Então, mas aí, você transa todas as vezes com camisinha? Não. Entrar na cabeça é uma coisa, agora você utilizar é outra. É uma grande contradição. O Estado me manda trabalhar essas questões, me fornecem material didático, ótimos materiais, escritos assim por gente muito conceituada na área, mas quando você quer fazer esse trabalho em sala de aula, você é impedido pela direção. Os pais reclamam, a direção acha que você está incentivando os alunos a fazer sexo, aí você quer trabalhar com os pais também, eles acham um absurdo, que isso não pode acontecer de maneira alguma. A escola, sem dúvida, deveria exercer um papel fundamental na educação, não só na educação sexual, né? A escola deveria emancipar os alunos, transformar sujeitos políticos. E a sexualidade faz parte do que é ser humano. Infelizmente, a escola não faz isso. Meus pais eles nunca esconderam nada de filme. Eu procurava na internet, tipo, não tava nem ligando, sabe? É coisa normal. As pessoas são seres humanos, entendeu? Então eu acho que é uma coisa normal. Então eu acho que não tem que ficar escondendo, sabe? Acontece. Nas novelas passam e a criança não sabe o que é, nossa. Tá nas novelas, tá em todas as TV, tá em tudo, tá lançando em tudo. Aí, tipo, vira rotina de qualquer pessoa, porque tá acontecendo na TV, a pessoa tá jantando, tá assistindo uma cena de sexo. Então é meio que já é um caminho andado, já só assim entre os pais. E aí a gente tem que se perguntar qual é o papel da escola. Uma escola que é cheia de nãos, como é que um aluno está crescendo ali dentro? Fora da escola, ele tem uma informação o tempo todo, faça sexo. Faça, em tudo. Em propaganda, tá tudo ali, é subliminar. Né? Uma mulher sexy numa propaganda, ela tá vendendo sexo. Quando chega o verão,
É como se a felicidade entrasse por aquela porta. Acontece isso e o adolescente, a criança e o adolescente tendem a ficar meio sem entender para onde eu vou. E aí a sociedade, a família e a escola tem que resolver para onde esse adolescente vai. E infelizmente, nem seguir a cartilha da Unesco, que é uma coisa super estudada, que é aplicada em diversos países do mundo, o Brasil consegue fazer. Então, virar é kit gay, e não tem nada a ver com kit gay, é uma forma totalmente pejorativa e homofóbica de falar de uma coisa que foi super estudada, que seguia os guias, né, da Unesco. Infelizmente é isso que está acontecendo. Então eu acho que o maior problema hoje é a gente conseguir falar sobre sexo a sério. Porque a gente fala muito sobre sexo, a gente consome muito sexo, mas da maneira incorreta. Estamos aqui como cristãos, mas também com a alegria que traz de Deus, com a Nossa Senhora que passa na frente. Porque o Jesus Cristo é a o direito das famílias educarem os seus filhos. Tem pessoas, os mais segmentos variados, muito bem. Família! E essa voz ninguém pode calar. Nós queremos dizer que nós somos família, nós somos em favor da família. Chega de família preconceituosa! A ideologia de gênero não é uma condição, não é uma questão de tolerância. A ideologia de gênero vem literalmente para afrontar a família tradicional brasileira e a igreja, sim. Não que a igreja tenha que comandar tudo, não é isso. Mas vem para afrontar também a ideologia da igreja, que é Deus, Pátria, Família, né? É defender aquilo que Deus deixou pra gente. A ideologia de gênero prevê ainda que crianças nascem sem sexo. Até onde eu sei, uma criança nasce com sexo. O que ela vai ser depois, os pais têm que orientar. Se ela vai ser homossexual no futuro, é problema dela. A família tem que orientar sexualmente e ensinar em questão ao gênero. O Estado não tem que se meter. Essa agitação é em prol da família, é em prol da vida, é em prol realmente da... Abaixo professores reclados e com medo, tirando discutir gênero e diversidade sexual. Qual a disputa que a família vai discutir? Nós não queremos ser pais e mães das pessoas. Nós queremos uma educação inclusiva, onde LGBTs, mulheres e qualquer pessoa que fuja desse modelo branco, classe média, tem acesso à educação. Artigo 5º da Constituição, educação para todos. LGBTfobia, machismo também, a gente sabe que é bem presente no nosso ambiente escolar, acontece bastante. Eu acho que é um lugar que é extremamente necessário que esses assuntos de gênero, identidade de gênero, machismo, precisa ser debatido lá para as pessoas desde pequenas aprendam que a diversidade é importante. Pode também esperar que parta só da escola, né? Então vai ter que ter medidas mais efetivas do Estado, inclusive para capacitações, porque hoje, pensando na rede estadual, eles repercutem um concurso de gênero. Não é obrigatório, ele é online, o professor deve fazê-lo fora do seu horário de serviço. Então eu não creio que isso seria uma medida efetiva, né? Porque nós sabemos do excesso de carga horária, do número de alunos, que é uma realidade, da precarização do ensino da escola pública. Então eu acho que cabe um auxílio financeiro para fazer esses cursos, essas capacitações e dispensar o professor para ir, né? Arcar com as custas para que ele se sinta valorizado. Tem muitos pais aí que não tem afinidade com o filho, eu acho que a escola deve entrar nesse ponto, de dar aquela noção de paridade para a criança. Então acho que a gente vai ter aula de sexologia na escola. Eu acho que os pais estão meio constrangidos de falar sobre esse assunto e não passam toda a informação que deveria. Aí fica aquela coisa vaga, eu acho que deveria só ter na escola, porque aí vem uma informação muito mais ampla e necessária do que em casa. Então você tem professores que
não querem discutir para além daquilo que eles já foram formados. Vem o professor e fala que aquilo não devia ter sido falado, né? Isso acontece. Eu acho muito vaga essa coisa das pessoas falarem sobre proteção, porque até quando a gente vai fazer trabalhos assim, a gente fica envergonhado e esses dias aconteceu uma coisa que a gente precisava de uma camisinha para usar para um trabalho. E aí a gente foi pegar no posto. As pessoas ficavam olhando assim, tipo, aí ela teve que falar que era para o trabalho, talvez eles não iam dar, entendeu? Mas é uma proteção, se a gente não usasse isso, talvez a gente ficaria grávida. Então, grávida. E aí essa coisa deles estranharem porque a gente está pegando a camisinha é muito estranho. Porque ela foi pegar a camisinha e a moça, não sei se ela queria saber por que a gente ia usar a camisinha, porque ela ficou tipo assim. Aí ela teve que falar que era pro trabalho, e era realmente pro trabalho, e aí eles ficaram desconfiados, e eu acho muito... É que eles ficaram olhando. É uma proteção, e a gente também vai usar. Porque a gente sempre pensa assim, eu vou ir comprar uma camisinha, tal. Geralmente é sempre o menino que compra não sei. Juliana, explica como é. Não, mas geralmente na relação heterossexual é sempre o menino que compra. A menina nunca chega na farmácia pra comprar uma camisinha. E eu acho isso muito perigoso porque às vezes, se tipo, uma menina de 14, 15 anos, 16, assim, chega numa farmácia e ela parece que tá comprando um cigarro, sabe? Porque ela tem medo de comprar. Ela tem medo do julgamento da pessoa que vai vender e às vezes a pessoa não tá nem aí, ela só vai vender. E a gente fica com isso na cabeça de a gente não vai ir lá comprar porque tem medo, e aí muitas meninas acabam fazendo coisas sem proteção nenhuma e aí acaba acontecendo tudo errado. Por exemplo, tem pessoas no posto de saúde que moram no meu bairro. Eu tenho certeza que se eu fosse no posto, a minha mãe ia saber. Então, assim, isso travou um pouco, sabe? E às vezes até pelos médicos mesmo, sabe? Por conhecer e tal. E por ser uma cidade pequena, só ter um posto de saúde, assim, que a gente pode se consultar, e várias pessoas conhecidas. Então, eu não tinha essa liberdade de vir. Mas eu acho que o dia que me chamou mais atenção foi nisso, né? A gente foi fazer uma apresentação lá no CEL, né? De sexualidade, lá uma apresentação com as escolas, né? E aí a gente abriu a hora das perguntas, né? E aí, do nada, um menino levanta, né? E fala... Então, aqui é sempre um amigo meu, né? Ele usa... Como ele tem dinheiro para comprar camisinha e ele usa o saquinho do geladinho, né? Pode fazer isso, né? É certo usar isso e tal? Na hora, nem a gente aguentou, né? Todo mundo começou a rir lá no auditório e tudo. Aí a gente viu, assim, como eles, na questão, ainda são muito cru, né? Assim. Se ele contou que se pode usar, porque é o que ele tinha. Era o saquinho de gelinho. Então ele não, em algum momento, ele não teve acesso ao preservativo, à camisinha, né? E como a informação é importante, né? De levar mesmo e mostrar que, ó, você pode ir no posto, pegar a camisinha, tem que ter um display no posto, para ficar à vontade lá, pegar, tem que dar satisfação naquele display. Ou se não tem, você pedir para alguém, a pessoa não vai te interrogar. O Estado falha não só na parte da educação, mas ele falha na parte de saúde pública também. Porque, na verdade, está se tentando apagar o fogo. Tem que não deixar fazer a fogueira, né? Então, é isso que acontece. A maioria das pessoas não sabe que elas têm uma doença. A maioria das pessoas não procura atendimento médico. E você não tem como culpar essas pessoas, porque elas... Quanto tempo elas demoram para marcar um ginecologista? Um urologista? Né? Então, infelizmente, não é só na parte de educação que o Estado está deixando a desejar. Eu fui criado numa família extremamente religiosa.
tanto por parte de pai como por parte de mãe. Assuntos que envolviam sexualidade sempre foram tabu e nunca foram conversados, nem comigo nem com meu irmão. Recentemente eu perguntei para minha mãe o porquê disso. Falei assim, mãe, por que quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, adolescente, você nunca conversou essas coisas, nem comigo, nem com o Bruno, né, que é meu irmão? Ela falou assim, porque eu achava que eu não era preparada para isso e falaram uma vez para mim que era melhor vocês aprenderem por conta do que os pais ensinarem. E foi péssimo isso. Foi péssimo porque eu aprendi da maneira mais machista possível. A mãe, às vezes, tem dificuldade em falar com o menino, né? Se ela tem um filho homem, é difícil ela falar, às vezes, com o menino. Fica com um pouco de vergonha, fica, né, mais apreensiva. Com a menina, existe um marco muito evidente, que é a menstruação, né? Então, a partir daquele momento é tipo, ferrou, agora essa menina pode engravidar. A maioria dos pais não levam ao ginecologista quando deveriam fazer isso antes, inclusive, dela menstruar, porque ela pode começar até ter vida sexual antes de menstruar, especialmente se a menstruação vem mais tarde. Quando eu comecei a namorar, eu falei pra ela que uma amiga minha tinha começado a namorar também e a mãe dela tinha levado. Essa velha história, né? Minha amiga. Aí eu falei, a minha amiga, né? Ela começou a namorar e a mãe dela começou a levar ela no médico pra ela tomar remédio. Ela falou assim, acha, mãe de fulano é louca. Acha, imagina, você toma remédio, você tem 12 anos. Não, você não vai ter relação sexual agora. Aí foi um dia que eu falei pra ela que eu tive relação sexual, ela fingiu que não escutou e morreu o assunto. Não tinha como falar sobre o assunto. Você pesquisa na internet, você pergunta pro amigo, o amigo fala, sabe? Ou a mãe do amigo, que você tem mais intimidade, pelo menos comigo foi assim. A mãe de amigas, eu ia perguntar coisas ao invés de perguntar pra minha mãe. Quando eu fiquei mocinha, sabe, que eu tive a primeira menstruação, eu não sabia o que era. Eu falei com a mãe da minha amiga e não falei com a minha mãe. Bom, a educação sexual em casa, é importante a gente pensar num recorte social / financeiro. A gente tem que pensar nisso também. Mas, em geral, essa educação sexual, ela não existe enquanto educação. Existem informações ou comportamentos dos pais que a criança e o adolescente entende e passa a repetir no seu cotidiano. Eu, na realidade, sabia um pouco de livros que eu pegava na biblioteca com uma amiga minha de sala, a Arline, e a gente lia no livro para tentar entender. E eu sabia um pouco também sobre, por exemplo, a mãe de fulano tem mais liberdade com ela e fala isso com ela, e aí a fulana vinha e falava pra mim isso. Porque, como eu te disse, eu nunca tive liberdade com a minha mãe para falar sobre o assunto. Então, era mais sobre o que as pessoas falavam e livro. A gente ia na biblioteca para ler sobre o assunto. Você conhece algum pai na nossa cultura, de fato? Eu ainda tô para conhecer, que consiga contar para os filhos como é que se faz sexo. Porque qualquer adolescente quer saber o quê? Ele quer saber como é que faz sexo. O que eu vou sentir na hora de fazer aquilo com aquilo, quando põe aquilo naquilo outro? O pai vai... Então... O bom pai, aquele que ainda consegue lidar com alguma coisa, dá um livro para o filho ler. O adolescente não vai contar para a mãe as suas dificuldades sexuais, jamais. Se ele contar, ele vai contar 1/10 ou nem 5% do que ele está sentindo. O papel do pai nessa fase é olhar nos olhos, fazer com que o adolescente se sinta em segurança, amado. Quer dizer, o pai é a porta para que, digamos, a segurança para que esse adolescente mostre as suas inseguranças lá fora. Qual é a lógica também dos pais de, se a gente tá pedindo para eles uma camisinha, eles deviam fazer as perguntas que sempre eles querem fazer, e eu não sei qual é a lógica, porque os pais não querem dar essas coisas pra gente, então eles quem deviam falar pra gente, não, vocês têm que usar. Então, a gente sempre acha que tá preparada, eu como professora, falo assim, eu tenho conhecimento sobre o assunto, eu sei falar sobre isso, né? É uma tríade muito complicada quando você é mãe, né? É função da família, é função do pai e da mãe conversarem com os filhos, mas não perguntem para os seus filhos se eles fizeram sexo ou estão fazendo sexo. Não vem com essa história de, mas minha filha não disse quando teve a primeira relação sexual. Não pergunte o que ela fez no sexo. Conte para ela
o que ela pode fazer no sexo, converse com ela sobre sexo sim, mas não espere que ela conte. Aliás, você vai contar para sua filha que você fez sexo na noite anterior? Por favor. Tua filha também não quer saber se a mãe fez sexo na noite anterior com o pai, porque, meu Deus, a gente não quer saber da intimidade do outro, a gente quer saber da possibilidade de conversar de uma maneira tranquila. Eu acho que nem aquilo que você gritar ou você querer impor alguma coisa, tipo, se proibir torna a coisa melhor. Não adianta, porque na primeira conversa com meu pai sobre isso, ele gritou e eu posso voltar a conversar com ele? Ele tava conversando. Foi tipo isso, né? Não, peraí que meu pai tá falando. Você termina a pergunta, posso tentar minha mulher? Mas é bem isso, tipo, com todo mundo. Em casa, assim, porque eu sou menino, era mais difícil falar com a minha mãe. Falava mais com meu pai. Mas era bem raro, assim. Era mais aqui mesmo com a professora. Mas sempre foi aqui. Sempre foi aqui, porque não sente, assim, mesmo se fosse sua mãe, você confia muito nela. Só que essas coisas, sei lá, barra, sabe? Não dá direito pra falar. Acho que medo, vergonha, não sei o que é. Eu não consigo falar com a minha mãe. Ela às vezes, ela que vem falar comigo, mas mesmo assim eu não consigo, porque eu acho que porque é mãe, né? E a mãe, conversar esse assunto com a mãe é meio... Eu me sinto mais à vontade conversando com a professora do que com meus pais. Eu também. Então por que a gente tem que responder? Porque independente da gente responder ou não, o conceito de sexualidade vai ser criado. Como que nós vamos responder? A gente vai responder da forma que a gente dá conta. Nós não podemos desqualificar uma dúvida de uma criança em função de uma dificuldade nossa. Não precisa falar que está errado ou que ele está novo. Não. O primeiro beijo, eu acho que eu ia lidar diferente com isso. Então ajudou a gente até ficar mais calmo e saber como que ia ser na hora, assim, mais ou menos. Qual é a melhor idade para começar? Primeiro, a melhor idade para começar a dialogar com isso é a partir do momento que a criança mostra curiosidade e começa a fazer a pergunta. Não adianta ficar com terrorismo, porque morreram tantas pessoas com HIV. Olha quantos artistas famosos, olha quantos de... A gente está vendo aí quantos de overdose morrem e adolescente não acredita. Então é preciso a gente ter uma outra atitude. A gente busca na oficina de sexualidade entender cada sujeito ali, mas que eles possam levar essa mensagem, né? Que eles possam entender que eles podem usar a camisinha da forma que eles quiserem, mas usem camisinha, né? Pelo menos, né? Que como a gente brinca, as doenças estão aí. O problema não é engravidar, o problema é as questões maiores de uma DST, do HIV, e a gente sempre está em pesquisa e vê como o HIV vem aumentando entre os jovens, muito mesmo, muito. Por causa desses tabus, né? Que às vezes as pessoas querem trabalhar a questão da prevenção direta. Olha, se você não usar camisinha, você vai ficar com... Você tá com AIDS. Você vai morrer. Isso, a teoria, o terrorismo, do medo, né? Não está resolvendo, porque o índice tem aumentado. Né? Então, é trabalhar na base. Eu lembro que no ano 2000, quando eu estava no primeiro colegial, que eu estava na escola pública aqui em Rio Preto, eu lembro que veio uma equipe médica dar uma palestra para todo o ensino médio sobre sexualidade. Então, assim, ficou aquele paredão de 9 pessoas com jaleco, estetoscópio, falando sobre aborto, sobre doença sexualmente transmissível e gravidez na adolescência. Algo, assim, aterrorizante. Eu lembro que eles trouxeram fetos, assim, nos vidros, fetos com má formação, do tipo, aqui, ó, essa menina aqui tinha 12 anos quando engravidou, olha só como ficou, ela abortou e não sei o quê. Então, aquele negócio aterrorizante mesmo, né, que até pouco tempo atrás, se bobear em algumas escolas, eles ainda acham correto esse tipo de educação. Eu acho errado o fato de, tipo, todo mundo assim, sexo, camisinha. É muito imposto isso várias vezes
vezes, tipo, repetidamente, todo mundo já sabe, então desse jeito. Eu acho que podia ser uma forma mais leve, ou então mudar totalmente. Ou então cobrar a ciência pra usar um novo método. Eu tava um dia desse vendo um livro e falava assim, o jovem já sabe o que é a camisinha, sabe? Ele sabe o que é a camisinha. Até os piquitititos aqui do de letra já sabe o que é uma camisinha. Mas aí o pensador falou assim, mas quem é essa pessoa que está usando a camisinha, sabe? Quem é? Tipo, qual é a importância para ele de usar a camisinha e o que ele carrega dentro, né? Porque na hora do ato sexual você está levando tudo que você tem, né? Nunca parei pra pensar nisso. É porque eu trago sempre camisinha na bolsa. Só que eu acho que minha mãe nunca viu. E eu acho que se ela visse, eu acho que ela ia ficar, sabe? Não, eu acho que ela ficaria, sabe? Será que ele tá transando já? Faz parte do ritual de passagem do adolescente ele ter discussão com os pais. Nós temos que trabalhar na questão da concepção da adolescência com a tendência grupal. É no grupo que o adolescente se empodera, se liberta e se socializa e negocia. Nenhuma dúvida, a família está em transformação, está se descobrindo. A família não dá conta. Quem tem que dar conta é a escola, os equipamentos sociais, a saúde, com espaços de acolhimento multiprofissionais para os adolescentes. Mas a maioria, tipo, aí você tem uma vagina, tipo, meu Deus, olha isso. Parece que não sabia que tinha um corpo. Constrangedor, tipo, aí quando começaram a mostrar uma camiseta, todo mundo já pensava, tipo, vou encher com a boca. Era tipo, verdade. Enquanto que a escola tiver aulas de biologia onde o tamanho do pênis e o tamanho do ovário falando, o ovário do tamanho de uma amêndoa e não sei o que, realmente não adianta. Se for falado de tamanho, é tamanho do carinho, o tamanho da negociação. Lembrar que a vagina tem de 8 a 11 centímetros, eles adoram. Quando a gente discute com o adolescente que a vagina tem de 8 a 11, só isso. A vagina não é um túnel, né? E colocar, então eles logo dizem, então não precisa de um pênis de 12 centímetros, de 20 centímetros, não. O mais importante é o tamanho do carinho. Quando você fala de sexualidade, muitos, assim, o professor não se sente bem porque ele pensa só no biológico ali na vagina, no pênis e nos órgãos e no aparelho reprodutor. E o pai e a mãe ficam sem graça, né? Tipo, quando o filho chega e pergunta, o pai, o que é uma camisinha? O que é sexo? O que é isso ou aquilo, entendeu? Então, quando a gente chega na escola, a gente sente que eles têm uma ansiedade, assim, para querer falar tudo, para querer colocar tudo, né? Despejar, não, tem um monte de pergunta. E aí eles perguntam, mas aqui a gente tem que falar, pode falar palavrão aí? Pode. Então, aqui a gente pode falar pau, buceta, isso, aquilo. A gente pode, mas a gente vai levando o correto também mas eles vão sentindo que eles têm a liberdade para se abrir, para falar tudo aquilo que eles não têm dentro de casa, né? Porque eu penso, tipo, a gente, tudo assim, os nossos pais é difícil, sei lá, e a gente, sei lá, deles colocarem, imagine para eles assim, como deve ser mais ainda, né? Foi o professor de ciências na 7ª série que ele falou, mas é muito teórico, sabe? Era mais o técnico, o como é por dentro. O sexo, por exemplo, também é utilizado como uma forma de violência. Então, é importante a gente falar já desde criança, inclusive, a educação sexual tem que começar desde lá do iniciozinho, para aquela criança entender que é um ser autônomo e que o corpinho dela é dela. Toda vez que alguém quiser te beijar, abraçar, tentar encostar nas suas partes íntimas ou pegar em você de um jeito que te deixe triste, com medo, vergonha ou machucado, diga não e conte tudo para alguém de confiança. Ela não deve ser manipulada por outras pessoas. Então a educação sexual, ela não tem que falar só de DST ou só de gravidez. Falta ser uma educação sexual afetiva, que
que preste atenção na necessidade do indivíduo do ponto de vista emocional e afetivo. Ou seja, o indivíduo também é tratado como uma coisa genérica. Ainda as propostas de educação sexual se dirigem, por exemplo, a discutir coisas do sexo. Ainda a coisa mais comum nas escolas vai ser discutir reprodução e doenças sexualmente transmissíveis. E a gravidez como resultado de sexo de adolescente. Aí eu fico pensando, por que adolescente engravida? Se já tem essas aulas. Porque ele quer saber como é que se sente. Então tem que experimentar. A gente fala, nossa, todo mundo sabe, mas não é bem assim. E o jovem precisa saber como lidar com essa informação. Eu era muito desinformado. Era, tipo assim, eu tinha uma cabeça muito boa, só que eu não aceitava muito, sabe, opiniões das outras pessoas. Quando eu perdi minha virgindade, eu não sabia que eu estava perdendo minha virgindade, sabe? Eu não entendia muito o que estava acontecendo, eu achei que estava menstruada e tal. E a pessoa que estava comigo também achou que eu estava menstruada e ficou nisso. O que a educação precisa é dar a informação, debater isso e olhar para o aluno como um sujeito e não como uma esponja que está ali recebendo as informações do mundo. Ele já tem a sua vida, ela traz influências de outros lugares, da família, da igreja, da televisão, e transformar aquele ser num ser autônomo, que ele possa fazer tomar as decisões da própria vida sexual. Ele está preparado para lidar com uma criança de 4 anos que lá no pré-primário, né, enfia a mão dentro da roupa e fica se manipulando na escolinha, e que tem escolas que eles arrancam o cabelo, que assim dizem, não, a gente tem que fazer alguma coisa para tirar a atenção da criança disso aqui, vamos arranjar outra coisa. Não funciona. A criança já tem que começar a aprender, e isso depende de um adulto ter muita calma e tranquilidade para ensinar que assim, nesta hora não. O quê? Tem outra hora que pode? Desculpa, é isso que nós vamos aprender, que a gente só não pode demonstrar expressões sexuais em público. Se nós ensinarmos mais cedo essa criança, mais cedo essa criança vai se sentir confortável. Com sexo? Também, mas em público. A educação sexual ela tem que começar com os adultos. Tudo que ela tiver na escola ou tudo que os pais conversarem com ela em casa, não vai ser nada de proibido, de pecaminoso, não, vai ser uma coisa natural. Desde pequeno eu sou muito tranquila com o Caio, assim, nós temos um relacionamento muito de companheirismo e assim, até banho, sempre tomou junto, sempre perguntou, o que é isso, não é aquilo, que é aquilo, sempre perguntou. Eu, na época que eu fiz esterectomia, ele queria saber o que acontecia, por que não podia mais ter filho. E sempre comentei, mas até sempre respondendo de acordo com o que ele entendesse, né? Ela me dá essa liberdade também para falar e eu me sinto à vontade. Eu até já tive namorado, essas coisas, e eu comentava algumas coisas com ela. Algumas coisas a gente filtra, né? Até que no aniversário dele do ano passado, eu fiquei sabendo assim, a primeira vez que eu vi que ele beijando uma menina foi naquele dia, no ano passado. Na hora do parabéns, ela foi lá e deu um beijo nele. Nossa, assim, eu juro, foi uma mistura de emoção com... agora ele ficou moço. Porque, meu Deus, você viu seu filho assim, beijando? É o primeiro passo, acho que mesmo, para essa parte de sexualidade. Eu acho que é por aí que tudo começa, ainda mais que ele gostava bastante dela. A ideia é sempre a conduta, a norma, não faça cara de censura, nem censor, nem juiz. É cara de paisagem, treina. Esse professor, muitas vezes, não consegue dar aula nem de aparelho reprodutor, porque não consegue falar palavras básicas. É evidente que na hora que você vai dar uma aula para uma turma de adolescentes e você vai mostrar um pênis, é lógico que vai ter riso, é lógico que vai ter gargalhada, porque ainda é um tabu. Só que os professores têm que lidar com isso de uma forma mais natural, para que o aluno também entenda que aquilo é natural. Porque se o professor trata aquilo com medo, já entra em sala de aula em pânico, passa rápido nos slides em que aparece uma vulva, o aluno percebe isso, ele percebe essa insegurança do professor. Para falar de sexualidade, você tem que
gostar mesmo, sabe? Não dá pra ser algo forçado, né? Porque a gente sente que o grupo sente o que a gente tá falando. Se a gente fala da boca pra fora, ixi, é como se fosse um professor que não gosta de dar aula, entendeu? E aí a gente vê que a sexualidade você tem que falar com prazer, não aquele prazer malicioso, isso, aquilo, mas aquele prazer de levar informação. A gente vê que isso é muito bacana que quando entra uma agente nova no grupo, né, ela fica toda impressionada e tal, e a gente vê que continua aquelas que realmente levam para dentro de si, né, porque se você falar no vazio, é um trabalho que fica vazio, né. Na 6ª ou 7ª série teve alguma coisa do tipo, mas que nem eu te falei, com muito cuidado, as pessoas os professores não querem se aprofundar nessa área. Eles não têm medo de falar sobre isso. Eu lembro que tem os meninos que são mais bagunceiros lá que tipo, não ligam pra ética, essas coisas. E eles já falavam, rolava umas perguntas assim, professor, por que o peito das meninas fica duro? Por que o peito das meninas dói? Mas era uma coisa... Eles sempre iam por dentro, sabe? É porque tem uma célula, não sei o que, porque tem a testosterona, Nunca falava de excitação, de desejo, era tudo dentro, o corpo. Tem vários sites voltados para professores em que você pode baixar cartilhas, baixar material, baixar um monte de coisa. Só que isso não faz um educador sexual. Ajuda muito, melhor do que o que só dá a reprodução. Só fala o espermatozoide, foi nadando, encontrou um óvulo. Melhor, sem dúvida. Mas um educador sexual que tenha estudado, que tenha entrado em debates sobre educação sexual especificamente, ele consegue tentar entender, ele nunca vai estar dentro da mente de uma criança ou de um adolescente, mas ele consegue entender que não adianta você dar aula para um adolescente como se ele fosse um adulto. Não adianta você colocar medo nele de que ele vai ter uma doença se ele não fizer isso ou aquilo. O adolescente vive o hoje. E o hoje dele é urgente. No primeiro ano do ensino médio eu tive aulas em biologia. O ano inteiro foi aula de doenças sexualmente transmissíveis. Então ela nunca respondia a pergunta que a gente realmente fazia, assim, sabe? Ela ficava, pra que você quer saber, sabe? Na minha escola a gente já teve aulas assim desses estilos sobre isso, uma professora de filosofia. Quando uma pessoa falava na minha sala também, abria espaço para as outras. Tem que ser um espaço democrático e tem que ser um espaço de diálogo entre direção da escola, corpo docente e comunidade. O caminho é esse, é transformar a escola num espaço mais democrático, porque aí mesmo que tenham essas barreiras, esses impedimentos, quando for trabalhar temas como esse, como sexualidade, a gente consegue achar um canal mais fácil de conseguir convencer a comunidade da importância disso. Também não só a relação do professor no dia, não adianta o professor ser aquele carrasco o ano inteiro, aí no dia que é para falar sobre sexualidade, ele quer dar uma de assim. É a relação que tem que ser estabelecida sempre, assim, a harmonia entre o professor, a troca, sabe? Atrás de um pênis, de uma vagina, tem um homem, tem uma mulher com a história. Não chega só esse órgão. Nós não somos só um órgão que tem um encontro e acende a luz. Não, tem uma história que tem que ser levada em consideração. Então eu acho que isso é uma mudança de forma de ver, de necessidade. E isso só vai acontecer a partir do momento que as pessoas se abrirem para isso. Verem que realmente nós somos muito mais do que só o órgão sexual, do que a relação sexual. Nós somos gente e isso é preponderante. Isso é muito mais. Eu sempre falo também o que é necessidade e o que é desejo. Então, necessidade é aquilo que a gente morre se a gente não tiver. Desejo é só um desejo. A gente não morre se a gente não tiver. Então, nós precisamos de carinho
porque isso é necessidade. Nós precisamos de comida, nós precisamos de bebida, nós precisamos de água, nós precisamos de ar. É isso que faz a gente viver. E a sexualidade, nesse sentido, ela faz parte dessa necessidade da gente poder conviver. Eu acho que os pais, as mães, né, e todos os responsáveis, deveriam se interessar mais, só que tentando separar que a escola é um espaço científico. Então vai entrar em conflito com o ensinamento religioso, com o ensinamento educativo que os pais dão. Mas que isso não deveria ser um problema, isso deveria ser só uma nova formação que está se dando para as crianças e adolescentes que vão na escola. E acho que ainda falta a comunidade entender isso. No começo era muito difícil, sabe? As pessoas chegarem em mim e falar: ai, nossa, mas você tem... na época eu tinha 14 anos. Ah, você tem 14 anos, você já tem uma filha e tal. E aí eu chorava, chegava em casa eu chorava. Nossa Senhora, pra mim era a morte, né? As pessoas falarem isso comigo. E hoje eu consigo, porque pra mim já ficou normal. Eu já consegui aceitar a minha vida, assim, a minha história. As pessoas que não aceitam, mas o problema é delas. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema realmente é delas. As relações sociais, elas também são importantes. Diria até que as mais importantes para a gente construir uma sexualidade sadia e segura. E esse problema das relações sociais tem origem onde? No patriarcado.